Bom dia, falamos ao vivo do plenário Cosme de Farias, aqui da Câmara Municipal de Salvador, onde dentro de instantes será iniciada uma sessão solene convocada pelo vereador Everaldo Augusto para debater o projeto de lei sobre a terceirização. O plenário, você pode ver, tem aí muitos convidados chegando e a sessão deve começar dentro de instantes. A sessão será presidida pelo vereador Everaldo Augusto. Vamos acompanhar. Alô. Nós estamos aguardando apenas a chegada aqui da ordem do dia, por parte do cerimonial, para dar início. Ok? Bom, já está chegando aqui. Muito obrigado. Ok, tá bem. Valeu. Agora a doutora Ana Patrícia devia vir logo a primeira, não? Porque ela é a debatedora, não?
deputada. Você tem que chamar Primeiro o deputado, depois ela. Chama ela e depois chama a Ladilce. Certo? Vamos dar início aqui à sessão solene da Câmara de Vereadores para a comemoração das atividades do 1º de maio. Antes de mais nada, bom dia a todos e a todas, sindicalistas, dirigentes de entidades, movimentos, advogados, jornalistas também que se encontram aqui para participar dessa sessão. Sessão solene é um espaço da Câmara de Vereadores para comemorar determinadas datas durante o ano. E o 1º de maio é uma dessas datas. Então é uma sessão importante aqui da Câmara de Vereadores de Salvador. Nós vamos compor aqui uma mesa e logo depois nós vamos expor para todos os presentes como os trabalhos vão se desenrolar nesse dia de hoje. Peço apenas que estão ainda em pé, vamos ocupar aqui as fileiras aqui do centro, vamos sentar aqui, para que a gente possa acomodar todos. Pedir o pessoal aí do gabinete para nos ajudar aí na organização. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Vamos convidar para fazer parte da mesa o deputado federal do PCdoB, Daniel Almeida. Daniel, que é trabalhador, dirigente sindical, construiu sua trajetória política entre os trabalhadores aqui na Bahia e foi vereador aqui nessa casa durante 4 mandatos e deputado federal durante quantos mandatos? 4 mandatos também. Uma grande liderança, a gente agradece desde já a sua presença. Nós vamos convidar aqui para fazer parte da mesa também a doutora Ana Patrícia Dantas, que é vice-presidente da Escola Superior de Advocacia da OAB. Convidar a combativa vereadora Aladilce Souza, do PCdoB. Aladilce, que é também trabalhadora, dirigente sindical, tem origem aí na luta do funcionalismo público, das enfermeiras, da luta de saúde na nossa cidade. Convidar para compor a mesa nosso companheiro Aurino Pedreira, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Convidar para compor a mesa o nosso companheiro Euclides Fagundes, vice-presidente dos Sindicatos Bancários da Bahia. Convidar aqui a nossa companheira Ana Georgina, coordenadora do DIEESE Bahia. DIEESE é importante entidade aí de apoio ao movimento sindical e tem um diagnóstico bem preciso e correto sobre as questões relacionadas aos trabalhadores. Convidar aqui também o nosso combativo dirigente sindical dos servidores públicos municipais, Everaldo Braga, para compor a mesa com a gente. Presidente do Sindicepes. E convidar também aqui o nosso companheiro Raimundo Brito, representando aqui os trabalhadores da construção civil, Petracom, Sintracom, Flemacom. Antes de mais nada, nós gostaríamos aqui, ao iniciar essa sessão, de prestar aqui também uma homenagem à população de Salvador, que tem sofrido muito com as chuvas e com o despreparo da cidade, né, para com as intempéries do clima. Não é normal o homem sucumbir à natureza do jeito que vem sucumbindo na cidade de Salvador. E as últimas chuvas causou uma calamidade que há muitos anos não se via aqui na nossa cidade. Não só a destruição de bens materiais, não só o constrangimento
a angústia de ver a casa alagada durante a noite ou durante o dia, de não poder sair de casa para ir trabalhar, de ver os filhos adoecerem por conta da contaminação da água suja, do transtorno todo que nós já conhecemos, mas pior do que tudo isso foi perder vidas humanas. Então nós queremos aqui pedir a todos que se levantem para que façamos um minuto de silêncio em homenagem aos mortos na cidade de Salvador por conta das últimas chuvas. Muito obrigado a todos. Vamos sentar. Queremos registrar a presença aqui também do nosso combativo vereador Wilton Coelho, do PSOL, que está participando aqui conosco hoje. Nós vamos desenvolver aqui a nossa atividade da seguinte forma: é uma sessão solene da Câmara de Vereadores. Todo ano, no 1º de maio, algum tema se sobressai pela sua importância, pelo impacto que tem na vida dos trabalhadores brasileiros. Este ano nós temos um desses temas, que faz parte aí da pauta de debate, não somente do movimento sindical, mas da pauta de debate de todos aqueles que almejam a construção de um Brasil mais igual, que desejam avançar rumo à valorização do trabalho e que desejam, portanto, combater as desigualdades no país e combater as formas mais danosas de trabalho que temos hoje. O Brasil... Os trabalhadores brasileiros iniciaram uma trajetória vitoriosa, uma valorização do trabalho nos últimos anos. São inúmeras as conquistas dos trabalhadores nesse sentido, tanto no particular de cada categoria, quanto na recuperação dos salários, de ter uma política de valorização do salário mínimo, de combate ao trabalho escravo, de construir uma agenda na defesa do trabalho decente, de reconhecer que o trabalho doméstico é um trabalho digno, de reconhecer direitos, como no caso dos vigilantes e de vários outros trabalhadores. Temos avançado, portanto, na busca da isonomia, salário igual, trabalho igual, entre mulheres e homens. Temos avançado no combate ao racismo no ambiente de trabalho, ao racismo institucional no ambiente de trabalho do serviço público. Então, são inúmeras as conquistas que nós temos, não somente desse ponto de vista de conquista efetivamente, mas também da própria legislação que temos avançado. Ao mesmo tempo que o Brasil avança no sentido do crescimento econômico, que agora passa por problemas, mas continua com essa perspectiva de crescimento econômico, com inclusão social, distribuição de renda e progresso social, que é mais importante. Mas tudo isso pode sofrer um revés por conta de uma agenda regressiva que se encontra no Congresso Nacional e que escolhe como alvos principais os mais fracos nesse país. Todo mundo sabe que na relação capital-trabalho, o elo mais fraco é o trabalho. Por isso que precisa de uma legislação para que essa relação capital e trabalho tenha um mínimo de igualdade, um mínimo de isonomia, e para que os trabalhadores não venham a ter somente deveres, passem a ter também direitos. E isso tudo vem sendo ameaçado agora por conta de um projeto de lei no Congresso Nacional, o chamado PL 4330, que, a pretexto de regulamentar a terceirização já existente,
que é uma forma precária de trabalho já existente hoje no país, a pretexto de regulamentar essa forma de trabalho precário, estende a terceirização para o conjunto da classe trabalhadora. Ou seja, não regulamentou nada, pelo contrário, vai desregulamentar o mercado de trabalho, né, no nosso país. É um ataque frontal ao emprego no nosso país, não vai servir a ninguém, né, não serve aos trabalhadores, como também não serve à sociedade, porque as consequências da aprovação de um projeto desse Congresso Nacional são nocivas para todos, inclusive para os empresários também, que pensam que vão ganhar e não vão ganhar nada, porque poderão até ganhar no curto prazo, mas no geral, com a queda de renda do salário dos trabalhadores, né, que a terceirização provoca, e isso são dados confirmados, o DIEESE está aqui para nos comprovar isso, né, os trabalhadores terceirizados ganham cerca de 20%, 27%, 30% a menos do que os demais. Haverá uma queda da renda nacional, da renda do salário na renda nacional, né, haverá uma queda do poder de compra dos trabalhadores, do poder aquisitivo, e isso tem reflexo na economia, que vai enfraquecer o mercado interno e as empresas não vão poder produzir porque não vai ter para quem comprar. Então isso tudo é muito danoso e nossa intenção é fazer hoje aqui um debate. Nós convidamos aqui a doutora Ana Patrícia Dantas, que é advogada, vice-presidente da Escola Superior de Advocacia, na OAB, vai fazer uma palestra em torno de 20 a 30 minutos sobre o tema, e após isso nós ouviremos aqui o representante das centrais sindicais, os demais convidados também. O cerimonial está dizendo que eu esqueci o hino 2 de julho, não esqueci, está em tempo ainda. Então, antes de mais nada, vamos ficar de pé e ouvir o hino nacional da Bahia. 2 de julho. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce o filho de minha alma para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve ao rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam
Vamos retomar então os trabalhos. Eu peço aí o cerimonial para passar a lista das entidades presentes para que a gente possa fazer a leitura no decorrer do evento. Vamos então chamar ali para ocupar a tribuna a doutora Ana Patrícia, para ela proferir aqui a sua palestra sobre o tema da terceirização e suas consequências para os trabalhadores e para o país. Bom dia a todos. Presidente da sessão, vereador Everaldo Augusto, excelentíssimo senhor deputado federal Daniel Almeida, vereadora Aladilce Souza, os demais representantes das entidades sindicais presentes nesta mesa, vereador Hilton presente a essa sessão. Bom dia. Antes de iniciar, apenas porque o vereador Everaldo mencionou a questão da calamidade no município de Salvador, decorrente das chuvas, eu gostaria apenas de comunicar que a Ordem dos Advogados do Brasil, no dia 6 de maio próximo, estará realizando um evento no Mundo Plaza, referente ao novo Código de Processo Civil. Já temos 400 advogados inscritos e, em razão dessa situação realmente preocupante, nós optamos por abrir mão das inscrições no seminário em troca de doação de alimentos, os quais serão doados às vítimas desta situação que realmente nos preocupa e muito. A terceirização é um tema extremamente atual, extremamente preocupante e que certamente importará em um marco das relações de trabalho no Brasil. Tramita hoje, no Senado Federal, o controverso projeto de lei 4.330 de 2004, que define as regras de terceirização no país e amplia a possibilidade deste tipo de contratação para estendê-las às atividades fins da empresa. A questão polêmica altera profundamente a estrutura da relação patrão-empregado, construída ao longo de quase um século, se contarmos a base histórica das primeiras leis trabalhistas no nosso país, que datam de 1920, consolidadas nas décadas seguintes por Getúlio Vargas, através da nossa consolidação das leis do trabalho. De lá, do Senado, o projeto de lei, ora em discussão, extremamente polêmico, será encaminhado para sanção ou veto da Presidência da República, o que, lamentavelmente, no caso de veto, poderá ainda ser sancionado pelo Congresso Nacional. Apesar dos acalorados debates no meio jurídico e das manifestações trabalhistas nas ruas, o fato irrefutável deste processo é que o projeto de lei 4330 de 2004, estagnado há 11 anos no Congresso Nacional, segue firme, lamentavelmente, no caminho da aprovação. E virá com boa dose de inconsistência jurídica. A mais notável delas, a inconstitucionalidade, frente à ofensa às garantias dos trabalhadores, previsto no nosso artigo 7º da Constituição Federal. O projeto de lei em tramitação, muito embora fale que vem assegurar direito dos trabalhadores, ele infringe direitos, ele infringe garantias previstas na nossa Constituição Federal. Aliás, garantias que somente poderiam ser alteradas ou relativizadas através de uma reforma da própria Constituição, jamais através de um projeto de lei. O projeto de lei traz graves afrontas à valorização do trabalho humano e à relação de emprego bilateral, introduzindo um terceiro elemento nesta relação. A terceirização quebra, põe fim à relação empregador-empregado, insere um terceiro elemento que, naturalmente, é um empresário, e empresário precisa e deve ter lucro. Lucro não é imoral, não é ilegal. A dificuldade o problema é a inserção de um terceiro elemento nesta relação, onde o resultado será a desvalorização do trabalho. Obrigada. A desvalorização do trabalho e a perda de direitos pelos trabalhadores. Eu ouvi, ao longo dessa semana, que eu venho assistindo este debate,
vários advogados, empresários, estudiosos sobre a matéria, falando na importância desse projeto, na importância de se regulamentar a terceirização. Inquestionavelmente, é necessário regulamentar a terceirização. Hoje o Brasil é carente de uma norma que nos diga, nos explicite o que é atividade fim, o que é atividade meio. Nós temos única e exclusivamente um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, que vem fazendo as vezes de uma lei para regulamentar, e é um grande problema, porque muito embora sirva a regulamentar, obriga a judicialização dos contratos de trabalho. Daí porque é necessário, sim, termos um projeto, termos uma lei que regulamente a terceirização. Não existe problema em termos uma regulamentação. O problema que nós temos é a forma como a terceirização está sendo trabalhada no projeto de lei 4330 e na premissa de que a terceirização é necessária para aumentar emprego, quando, em verdade, a terceirização é justamente o contrário. Ela não aumenta emprego, até porque seria impossível ela aumentar. A conta não fecharia. Para que nós tenhamos, e eu vou pedir licença para que eu possa falar em números de forma naturalmente redonda, só para que nós possamos construir um raciocínio. Se nós tivermos uma empresa em que um trabalhador tenha um salário de R$3.000, um exemplo, esse trabalhador vai custar para este empregador aproximadamente R$5.000. Estou reduzindo um pouco. Na terceirização, só se terceiriza se o empregador naturalmente for ter lucro. Ele não vai terceirizar para que uma terceira empresa pague os mesmos R$3.000 e tenha o mesmo custo de R$5.000. Essa conta não fecha. Naturalmente que ele precisa ter lucro. Então, ele vai pagar ao intermediador da mão de obra, por exemplo, R$4.000 para ter a mesma mão de obra. Este intermediador é um empresário, ele precisa e deve ter lucro. Isso é importante ser dito, para que não pensemos nem passemos a ter a ideia de que o lucro é ruim, é imoral, é ilegal. É necessário ter lucro, é da atividade do empresário e nós precisamos ter o empresário, assim como precisamos ter o trabalhador. A terceirização é ruim para os dois polos da relação. Mas, enfim, essa empresa terceirizada, naturalmente, não pode manter este mesmo salário de R$3.000, porque ele recebe 4 para manter aquele posto de trabalho. Então, no mínimo, ele vai poder ter esse, no máximo, ele vai poder ter esse trabalhador por R$1.500, porque para ele vai custar 3. Ele também tem que ter lucro. Então, o discurso de que terceirização gera emprego, ele é inviável, ele é fluido e ele é insustentável. A terceirização, ela precariza a relação de trabalho, ela reduz o salário, ela retira benefícios do trabalhador. E é justamente essa a premissa que a sociedade precisa discutir, a importância da terceirização. É um marco, eu entendo, histórico para a sociedade brasileira, porque ela sonega, ela retira, ela subtrai direitos que foram conquistados ao longo de anos pelos trabalhadores. Neste cenário litigioso, já em seu nascedouro, desenha-se também um aumento, naturalmente, da sobrecarga da Justiça do Trabalho, na qual as queixas trabalhistas irão se avolumar, ameaçando a já morosa capacidade de resolução de processos do judiciário, talvez a ponto da paralisia. Fruto da economia globalizada, a terceirização cresceu nos anos 80 no Brasil, graças à facilidade que proporciona na contratação de mão de obra em atividades meio, substancialmente as atividades de apoio. São elas atividades de transporte, atividades de alimentação, segurança, manutenção. As atividades que são até então permitidas, pelo menos diante do vácuo legislativo e da súmula do enunciado do Tribunal Superior do Trabalho que nós temos, são atividades meio, aquelas atividades que não dizem respeito à atividade preponderante do trabalhador. E é razoável que assim seja. E eu gostaria, se possível, de dar um exemplo para Vossas Excelências, apenas para elucidar a necessidade, em certa medida, da terceirização. Nós podemos ter, estamos aqui com os sindicatos representantes da construção civil, nós podemos ter uma grande obra, por exemplo, em que seja necessário a construção de um túnel subterrâneo. Ora, para esta empresa adquirir maquinários, trabalhadores especializados na construção de um túnel subterrâneo, que certamente ela fará um
túnel em 3, 4 anos é um custo desnecessário. O enunciado permite, nesta hipótese de extrema especialidade da atividade, uma terceirização, muito embora a construção seja, para a construtora, sua atividade fim. Mas não é possível, hoje, no atual contexto nacional, se terceirizar o engenheiro, se terceirizar o mestre de obra. Com a aprovação do projeto de lei, nós poderemos chegar ao absurdo de termos empresas sem sequer um único empregado. Além, naturalmente, da desvalorização da relação de trabalho, das conquistas dos trabalhadores, nós temos aí um problema seríssimo que diz respeito aos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho hoje registrados pelo Instituto, pelo INSS, nós temos de cada 5 casos de acidente de trabalho, 4 dizem respeito a trabalhadores terceirizados. E o porquê de tão alto índice de acidentes com os trabalhadores terceirizados? Por uma questão óbvia, a empresa que intermedia, ela não investe em segurança, em saúde do trabalhador. Ela não investe em equipamento de segurança, porque isso tem um custo. E eles não querem investir. Por isso, meus amigos, que nós precisamos estar atentos, precisamos fomentar essa discussão, precisamos trabalhar, porque este projeto de lei, ele é extremamente maléfico à sociedade brasileira. E eu ouso, inclusive, a dizer que os malefícios do projeto de lei, eles vão muito além dos interesses dos trabalhadores, muito embora seja primordialmente dos trabalhadores, mas também dos empresários, que estarão, em última análise, pagando essa conta 2 vezes. Porque ele terceiriza, essas empresas, em regra, elas falem ou desaparecem, e a conta vai sobrar para ele pagar novamente. Então, é interesse de toda a sociedade que nós tenhamos uma lei que ela venha efetivamente regulamentar uma situação que precisa ser regulamentada, que é a terceirização. Não podemos criar o fantasma, o mito de que a terceirização ela é péssima, ela é horrorosa. Não. Ela é necessária em algumas atividades, mas a terceirização ela tem que ser uma exceção, ela tem que ser pontual. Outro grave problema que eu verifico no projeto de lei que estamos discutindo é a pulverização das representações sindicais, que eu acho lamentável. Nós poderemos chegar a outro absurdo, além de termos em uma determinada empresa, e aqui eu vou utilizar o exemplo do Sindicato dos Bancários, que está presente, fazendo tardiamente, mas me retratando, uma referência ao presidente, Dr. Augusto Vasconcelos, que não está presente, aqui representado pelo seu vice. Nós poderemos ter a situação de um caixa de banco, por exemplo, empregado, recebendo os mesmos R$3.000, utilizando o exemplo anterior, um colega seu terceirizado, exercendo a mesma atividade, oferindo R$1.500, uma situação que, aos olhos de qualquer pessoa, é, no mínimo, estranha, esdrúxula, mas que, no entanto, passará a ser legal. Teremos que, se aprovado, se sancionado este projeto, conviver com situações desta natureza. E teremos mais. Teremos o empregado bancário, representado pelo seu sindicato, e o seu colega, representado por um outro sindicato. Percebam que teremos, dentro de uma mesma empresa, 3, 4, 5, talvez, sindicatos, o que significa uma pulverização, o que significa o enfraquecimento do poder de negociação destes trabalhadores. Então, o projeto de lei, na forma como está, eu acho ele chega ao ponto de ser curioso, porque ele vem sob a premissa de que irá regulamentar a terceirização, mas dela não trata. Ele não fala em nenhum dos seus artigos o que vem a ser terceirização, o que seria atividade meio, o que seria atividade fim, que é a nossa necessidade. É justamente aí que nós temos um vácuo jurídico. Nós não temos nenhuma lei que nos acalente, que nos diga o que é atividade meio, o que é atividade fim. E isso nos obriga a, todo instante, estarmos judicializando as relações de trabalho, para que o Poder Judiciário, diante de uma omissão legislativa, no caso prático, diga se aquela relação, se aquela atividade é meio ou se aquela atividade é fim. E o projeto de lei que veio sobre este pretexto, sobre isso nada fala.
E é até compreensível que nada fale, porque ele iguala o que é atividade meio e o que é atividade fim. Para ele não tem diferença, porque ele faculta, ele permite que qualquer atividade possa ser terceirizada. Diretor, gerente, nós podemos ter o absurdo de termos gerente de banco terceirizado. Termos nosso gerente esse mês, daqui a 6 meses o outro, termos médicos terceirizados, professores terceirizados, acabando por completa a relação de bilateralidade empregador-empregado, acabando por completa a relação de pessoalidade que precisamos ter quanto à prestação do serviço para quem está na cadeia final, não na condição de empregado, mas nós, membros da sociedade, que somos usuários dos serviços. Não é de hoje, portanto, o anseio das correntes jurídico-trabalhistas pela elaboração de lei nacional que não só regulasse as funções do setor, em substituição ao enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, aqui já referido, como também trouxesse mais garantias ao prestador de serviço. Não é isso, contudo, o que nós vemos pelo projeto. E uma lei regulamentando a terceirização deveria partir, em tese, da premissa desta natureza, sempre atuando como suporte secundário, sem intervir na atividade fim, dando apoio, dando suporte, dando proteção àquele empregado que fosse legalmente permitida a terceirização. Acontece que o projeto de lei 4330 inverte e desequilibra esta dinâmica, transformando em regra o que deveria ser exceção. Ao permitir um aprofundamento da mão de obra terceirizada em todos os níveis de atividade de uma empresa, a norma alastra os riscos da precarização, colocando em xeque a relação entre patrão e empregado, assegurados com tanto sacrifício pela consolidação das leis do trabalho. Afinal, terceirizar é vender o trabalho de outrem, por meio de um intermediário. É um terceiro vendendo a mão de obra do trabalhador. É efetivamente precarizar. Eu falei ainda há pouco da questão do salário, eu falei da pulverização da representação sindical, e preciso agora falar, também utilizando o mesmo exemplo do mesmo trabalhador, que ofere os seus 3.000, do seu colega que vai oferir 1.500 para exercer a mesma atividade, e aquele colega que ofere 3.000 vai ter anuênio, adicionais, jornada reduzida, enquanto aquele outro trabalhador nada terá, porque será representado por diferente entidade sindical. Não é possível que não percebam o absurdo e a ilegalidade deste projeto. Também será um grande desafio, meus amigos, implantar terceirização em atividades fim, nas quais é alto o índice de pessoalidade, como há pouco falei, nas relações de educação, nas relações de medicina. Exemplo do médico, do paciente, professor e aluno, são construídos através de um ato de convívio, uma relação de pessoalidade, uma relação de confiança. Como se dará a evolução da interpessoalidade prioritária, seja no tratamento de doentes, seja na alfabetização de estudantes, diante da impossibilidade de estabilizar estes pontos? Ao nos aproximarmos do Dia do Trabalhador, que celebra as principais conquistas fundamentais para o trabalho, é necessário refletirmos sobre o impacto desta lei, que se fará sentir na vida de grande parte dos 90 milhões de trabalhadores brasileiros, todos estes distribuídos em postos de trabalho por todo o Brasil. A velocidade e a condução da aprovação deste projeto de lei validam a força política do nosso Congresso, mas não atendem, de maneira alguma, ao clamor e aos interesses dos trabalhadores do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, a doutora Ana Patrícia foi convidada para dar uma palestra e nos deu uma aula com muito conteúdo e expressando aqui com bastante clareza a essência do PL 4330. Queremos agradecer já de antemão e ela vai continuar aqui conosco, né, para eventual resposta de alguma questão a ser colocada. Antes de mais nada, nós queremos convidar para compor a mesa aqui também nossa combativa deputada federal
do PCdoB, Alice Portugal. Que também é trabalhadora, servidora da universidade e foi da direção nacional da CUT, da CSC, da SUFBA, do movimento sindical, da FASUBRA. Fazer aqui alguns registros nessa sessão solene. Estão presentes aqui algumas representações da CETRE, Secretaria do Trabalho, Secretaria Estadual do Trabalho. Nosso companheiro Wesley Moreira, que é coordenador da CETRE, e a companheira Graça, que é também da coordenadora da CETRE. Podemos aplaudir. Representação aqui do Sindicato dos Frentistas, nosso companheiro Lago, Hermelino Neto e Erisvaldo, da Federação dos Bancários da Bahia Sergipe. Edialeda Maia, representando o Sindicato dos Enfermeiros da Bahia. Neuza Fraga, representando o deputado estadual do PCdoB, Zó. Roberto Santana, presidente do Sindibeb. Alan Xavier, Sindicato dos Fotógrafos, Bahia. Nossa companheira Meire Melo, representando o deputado Bobô, deputado do PCdoB. Elias Lopes, do Sindicato dos Bancários. E a frente de luta, Jailton e Rita Sabadelli. Rita já chegou? Está vindo, né? Da frente aí de luta por moradia. Rosa Souza, da CTB, Sindicatos Comerciários, que está em eleição hoje, mas seus dirigentes comparecerão aqui mais tarde. Com o nosso companheiro Manuel Conrado, que é presidente da AMUC, Associação de Moradores Unidos do Calabar, Associação de Moradores aqui também da Mata Escura, nosso companheiro Carlos Vieira, Associação de Moradores ali também do Alto do Peru, nosso companheiro Lobão, está aqui presente. E vários advogados, vamos ler aqui os nomes depois, mas já temos aqui doutor Antas e doutor Jefferson Braga. Vamos então conceder a palavra aqui aos membros da mesa, né, para fazer seus comentários, sua saudação. Nesse caso aqui, nós temos um limite de tempo. Nós não podemos passar de 5 minutos, em função do tempo, naturalmente, aqui da nossa sessão solene, mas também para que mais pessoas possam fazer uso da palavra e porque nós temos uma limitação de tempo por conta do compromisso de algumas pessoas, entre elas a própria doutora Ana Patrícia, debatedora, que às 11h30 tem que se retirar. Então, por conta de tudo isso, e como se trata de uma sessão solene, os 5 minutos é um tempo mais que suficiente. Nós pretendemos conceder a palavra aos membros da mesa e, no tempo restante, abrir para o plenário também, eventualmente, algum presente ao plenário, fazer algum comentário sobre o tema, tá ok? Então, nós pretendemos ir aqui até às 11h30 com a nossa sessão e, a partir daí, ir para a parte final. Nós vamos chamar aqui em primeiro lugar, porque tem compromisso também para fazer fora daqui, mas sua presença aqui é muito importante, pelo que ele representa para os trabalhadores, né, e pelo seu papel lá no Congresso Nacional, que é o nosso companheiro deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB, que é o presidente estadual do PCdoB na Bahia. Depois a gente passará para os demais oradores. Cumprimentar o vereador Everaldo Augusto, vereadora Aladilce, o vereador Hilton, que estava aqui até bem pouco tempo, cumprimentá-los pela realização desta sessão especial em homenagem aos trabalhadores, ao Dia do Trabalhador, cumprimentar a doutora Ana Patrícia, que fez uma exposição sucinta, mas com muito conteúdo e precisão sobre os elementos jurídicos, políticos, econômicos e sociais que estão envolvidos em torno desse projeto 4330. Eu tenho absoluta concordância com o conteúdo aqui exposto pela doutora Ana Patrícia e
o risco que tem esse projeto como a principal ameaça aos trabalhadores e à sociedade brasileira, que deve buscar uma convivência o mais harmônica possível nesse ambiente de desarmonia que o modelo capitalista já produz na sociedade. E aprofundar a desregulamentação em desfavor dos trabalhadores é absolutamente intolerável. Nós temos a CLT com 72 anos e ela tem sido atingida, atacada durante toda a sua trajetória. Provavelmente este é um ataque, uma ameaça das mais graves na sua história. E nós seremos, sem dúvida alguma, capazes de resistir. Resistir como resistimos no passado, às vezes com sacrifício. Aqueles que em 1886 tombaram segurando a bandeira dos direitos dos trabalhadores, em torno de causas. E tem sido assim na nossa história. Nós, trabalhadores, no modelo que vivenciamos, capitalista, em que tentam insistir que o capital trate a força de trabalho apenas como uma mercadoria, e tem sido assim, mas tem sido sempre possível resistir. Nós não podemos nunca aceitar, concordar, ser passivos nessa tentativa de nos colocar a força de trabalho como apenas uma mercadoria. Do outro lado, tem seres humanos, tem vida, tem sentimento, tem cidadania. Esse é o esforço permanente que os trabalhadores buscam construir. E esse é um momento de levante, de dar as mãos, de preservar conquistas que tivemos sempre a partir da nossa luta. Nesta disputa, neste confronto, os trabalhadores avançam sempre que se organizam, que demonstram capacidade de resistência e que demonstram capacidade de se articular com os interesses da sociedade, conquistar apoios, conquistar com a sua visão, com a sua opinião, com as suas bandeiras, espaços na nossa sociedade. No período recente, conquistamos avanços expressivos, estão aí todos eles. Não há porquê, não há razão, não há justificativa para abrirmos mão desses avanços. O momento é de buscar elevar o padrão de conquistas, porque demonstra-se no Brasil, nesse momento, mais do que em outros períodos, que avançar nos direitos dos trabalhadores, ter uma participação maior do trabalho na nossa economia, elevar os direitos daqueles que trabalham, é benéfico para toda a sociedade, é benéfico para a economia, é benéfico para avançar na cidadania no nosso país. Portanto, eu queria cumprimentar toda essa mesa que se reúne hoje. A doutora Georgina, que sempre traz aqui balanços e análises profundas sobre esse tema. A deputada Alice Portugal, parceira, lá na nossa bancada. A nossa bancada não tem nenhuma dúvida e não teve no embate político em torno do 4330. Nós votamos e, quando foi necessário definir com absoluta clareza que não podia ter nenhuma diferença entre os membros da bancada, nós fizemos assim, integralmente votando contra o projeto 4330. Com este discurso que foi dito aqui pela doutora Patrícia, não somos contra regulamentar a terceirização, o projeto não trata disso, o projeto trata de estender, generalizar a terceirização para todos os setores da atividade econômica, é disso que se trata, e nós estamos com absoluta clareza a esse respeito. Cumprimentar o Aurindo, presidente da CTB, o Euclides, o Everaldo, o Raimundo Brito, que se encontra ali. Tem mais alguém na mesa? Cumprimentei a todos da mesa, a todos vocês, e dizer, meus amigos, que a batalha no Congresso é dura, é difícil.
nós temos hoje, provavelmente, o Congresso com perfil conservador mais elevado dos últimos tempos. E um dirigente na Câmara dos Deputados que, às vezes, se expressa como monarca absolutista. O regimento sou eu, a pauta sou eu, os temas a ser discutido, eu que defino, algo absolutamente intolerável. Eu e Ali estamos lá há 12 anos, no 13º ano. Eu nunca tinha experimentado coisa igual. Mas ele expressa o perfil do conjunto do Congresso. É o Congresso que tem a maior influência do poder econômico. Nunca teve tanto empresário e tanta gente rica como tem agora na Câmara dos Deputados. Nunca teve tão pequena, nesse período mais recente, a representação dos trabalhadores. E isso tem uma origem. Ao discutir um tema específico, nós precisamos relacionar isso com as questões mais gerais do nosso país. A origem, na nossa opinião, é o modelo de financiamento da política e das campanhas eleitorais. Não é possível abstrair a superação disso sem retirar o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. E isso está em debate. Senão nós vamos continuar produzindo representantes, entre aspas, do povo com esse perfil que temos hoje no Congresso Nacional. Então, ao levantar a bandeira contra o 4330, em defesa de política mais efetiva para proteger a vida dos trabalhadores, e a doutora Ana Patrícia dizia aqui, são 700 mil acidentes de trabalho no Brasil. São vidas, as pessoas morrem e ninguém procura saber por quê, qual foi a razão, não se investiga nada, como se fosse algo banal. E não é banal, a gente não pode se acomodar com esse tipo de comportamento, e principalmente os terceirizados, e os jovens, que têm pouco acesso a uma qualificação melhor. Então, nós temos que mudar o perfil desse Congresso, e a batalha política da reforma política eleitoral, ela é central e é fundamental. E eu alerto, essas ameaças estão presentes e nada está tão ruim que não possa piorar. Nós esperamos que não, mas pode ter uma reforma política que produza retrocesso. Nós temos que levantar a alta bandeira nesse 1º de maio em torno dessas questões. E quando a gente levanta a bandeira, quando nós debatemos o conteúdo, o mérito dessas proposições na rua, nós ganhamos opinião e interferimos no Congresso Nacional. A primeira votação, nós só tivemos 137 votos. 15 dias depois, estava do nosso lado 203 parlamentares. Já interferiu no Senado. Não está certo que o Senado vá protelar ou tratar de forma regimental, fazendo com que o processo tramite em todas as comissões e aí poderia perdurar por 1, 2 anos. Não está certo isso. Não podemos nos enganar. No período da votação desse projeto, a maioria dos deputados circulavam no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, escoltado por empresários. Provavelmente, gente que pagou campanha eleitoral de cada um desses. Enquanto os trabalhadores apanhavam na porta da Câmara dos Deputados com as galerias vazias. Portanto, no Senado, essa influência vai ser exercida. E nós não podemos, portanto, deixar de fazer a pressão, a mobilização da rua. Que o 1º de maio seja isso, um levante forte, um grito forte, para que os direitos dos trabalhadores possam ser preservados e o projeto 4330 seja efetivamente sepultado para não prosperar mais essa maldade contra os trabalhadores. Parabéns, Everaldo, parabéns a vocês. Muito obrigado. Deputado Daniel Almeida, a gente agradece a sua participação. Ele comunica que vai se retirar para outro compromisso. E nós gostaríamos de convidar aqui um representante da PLB do sindicato para compor a mesa. Pedro Paulo, vamos compor a mesa aqui conosco. PLB do Sindicato Combativo à Entidade está fazendo a manifestação aqui perto e daqui a pouco vai se dirigir para cá. O Paulo, que é professor e advogado também. Vamos passar aqui a palavra à nossa deputada federal, Alice Portugal, para fazer a sua saudação e seus comentários.
Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar Everaldo Augusto, vereador importante do ponto de vista da representação do mundo do trabalho nessa Câmara Municipal de Salvador, querida vereadora Aladilce Souza, a maior representante da saúde nessa casa, também uma das melhores vereadoras da história dessa Câmara. Ao entrar, cumprimentei o vereador Hilton, que representa o PSOL, demais vereadores. Quero dizer que, de fato, é muito importante que essa Câmara retorne à comemoração do 1º de maio, numa manhã de chuva, né, chuvas recorrentes sobre Salvador. Doutora Ana Patrícia, pude ouvir boa parte do seu pronunciamento sobre a questão do 4330. Quero cumprimentar todos e todas, doutora Georgina, referência na discussão também no mundo do trabalho, todos os sindicalistas presentes aqui, Everaldo, dos servidores municipais, querido Euclides, lutador e pioneiro na luta pela retomada do sindicalismo classista na Bahia, Aurino, presidente da CTB, essa central que encerra em si uma construção, não é, plural, contra a pulverização, respeitadora da política de participação de homens e mulheres no mundo sindical. De fato, essa é uma central estratégica. Os companheiros da Construção Civil, cumprimento a todos presentes nessa casa, Paulo da PLB, enfim, né, vejo aqui Inalba Fontinelli, do Cine Saúde, e cumprimento a todos vocês nessa manhã. A verdade é que comemorar o 1º de maio é algo que é intrínseco, que está no DNA do trabalhador no mundo inteiro. Mesmo que os trabalhadores ainda não tenham a dimensão e o conteúdo estratégico deste momento de estarmos nas ruas, no mundo inteiro, levantando o valor social do trabalho. Nós sabemos que a dimensão econômica na humanidade gerou um processo de exploração da grande maioria e da base do povo, daqueles que produzem, por uma minoria que concentra as forças produtivas. E os bens de produção. Isso nós sabemos que gera uma injustiça permanente. A injustiça que nasceu desde a apropriação do corpo na escravidão, passando pelo feudalismo, onde a produção era dividida entre o servo e o seu senhor, até o mundo do mercado, no mercantilismo primário, até o capitalismo na sua etapa superior nos dias de hoje. Portanto, a discussão da exploração no trabalho, ela não está superada. A luta de classes não está extinta. E essa discussão do 4330 é uma expressão aguda da luta de classes. É uma expressão aguda e radicalizada da tentativa de tirar a alma do trabalhador para aumentar o lucro daquele que concentra a riqueza. Não é uma discussão apenas legal do que se passa na Câmara dos Deputados, da natureza da lei. O que está em debate é sangrar os trabalhadores. É traduzir em lucro o suor de maneira cada vez mais, né, extremada por parte dos donos do dinheiro. E nós não estamos vivendo num Brasil pré-capitalista. Nós não estamos vivendo em um Brasil ditatorial. Então eu que enfrentei aqui na Assembleia Legislativa o desmando carlista, não me assusto quando vejo Eduardo Cunha, que é um tiranete contemporâneo, que vira o rosto aos seus iguais. Então nós sabemos perfeitamente que a base do problema é a base econômica. A base econômica que sustenta esse sistema desigual. A Organização Internacional do Trabalho publicou pesquisa que diz que